Olá pessoal, professor Fabiano Santos, trazendo as dicas para as avaliações do trabalho e da prova de Geografia da etapa 3. Na etapa 3 de Geografia, nós vamos abordar a questão da industrialização e da urbanização. Tá? Atualmente existem diversificados tipos de indústrias. No entanto, as mais lucrativas são as indústrias financeiras, os bancos, que a gente chama, né? O maior exemplo. Vai ter uma pergunta lá, por que os bancos, essas instituições financeiras, né, financiadoras e bancos, eles lucram tanto atualmente, tá? Primeiro, claro, porque eles cobram juros altíssimos para emprestar o dinheiro e pagam juros baixos quando a gente aplica o dinheiro. Então, essa diferença é a maior forma de renda dos bancos. Mas também com a dinâmica do autosservice, né? Hoje, os aplicativos de celulares, nós, clientes, fazemos o próprio trabalho que antes era feito pelos bancos. Cobrança, transferências, né, o Pix. Então, cada vez mais o autosservice, ele dá margem a menores investimentos das instituições financeiras. Não precisa fazer várias agências físicas, né, para atender as pessoas. Porque cada vez menos as pessoas estão indo nas agências físicas. Elas fazem tudo pelo celular, pelos aplicativos. Então, isso dá uma margem de lucro. Precisa contratar menos funcionários e construir menos agências físicas, né? É outra maneira de ganhar lucro. E também a terceira forma desses bancos, dessas empresas financeiras ganharem muito dinheiro é financiando obras públicas de governos. Eles financiam a juros, né? Elevadas quantias de dinheiro, então isso gera muito lucro, tá? São as formas dos bancos ganhar dinheiro. As indústrias são locais de transformação de matéria-prima, né? Pertencem ao setor secundário e basicamente são divididas em 3 tipos, tá? Indústria então é transformação de matéria-prima, pertence ao setor secundário e são divididas em 3 tipos. As indústrias de base, as indústrias de bens intermediários e as indústrias de bens de consumo. Tá? Bens de consumo também é dividido em consumos duráveis, como automóveis, a Fiat, a Volkswagen, né? A Renault são exemplo de bens de consumo duráveis. E a Nestlé, a Hering são exemplos de indústrias de bens de consumo não duráveis. Quem produz alimentos que a gente consome, roupas, né? Elas têm um tempo curto de durabilidade. Claro que a de alimentação é menor ainda, mas a têxtil também é considerada uma indústria de consumo não durável. A Hering então, e a Nestlé são exemplos de indústrias de bens de consumo não duráveis. Tá? O processo de industrialização trouxe uma série de transformações na sociedade, tá? Como a intensificação da produção em larga escala, com as máquinas, com a indústria se produz muito em grande quantidade, isso vai diminuir o preço, né, de uma roupa, por exemplo, fazer várias peças de uma mesma roupa vai diminuir o preço final dela. É diferente de fazer de forma artesanal, tá? Também trouxe a intensificação da divisão do trabalho, como a gente já falou em outros momentos, tá? A pessoa faz uma parte pequena do trabalho só, faz só, por exemplo, a arruela do parafuso que vai na roda do carro. Então, essa pessoa ela tem um salário baixo porque ela é facilmente substituída no seu trabalho. Ela não faz uma grande parte do trabalho. Quanto menor for a parte feita pelo trabalhador, menor será a sua valorização. Isso é uma característica da industrialização, então. E após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a Guerra Fria, que foi a disputa entre o capitalismo e o socialismo. Tá? E os países mundiais foram divididos em 3 grupos durante esse período aí. Hoje a gente é dividido em 2, né? Desenvolvidos e subdesenvolvidos. Naquela época, quando tinha a Guerra Fria, eram 3 grupos. Então presta atenção que eu tenho uma pergunta sobre isso. Os países ricos capitalistas eram os de primeiro mundo. Os países socialistas eram chamados países de segundo mundo. E os países pobres capitalistas eram o terceiro mundo, onde o Brasil ficava, por exemplo, tá? Então essa divisão aí, vai ter uma pergunta para vocês entenderem, era uma divisão diferente. Hoje é desenvolvidos e subdesenvolvidos. Durante a Guerra Fria, então, houve a divisão em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. E exemplos, então, das indústrias que eu falei antes para vocês, tá? As indústrias de base são as indústrias mineradoras, ou de madeireiras, ou petrolíferas, metalúrgicas. A Petrobras, por exemplo, é uma indústria de base, tá? Uma indústria de bens intermediários são aquelas que produzem papel, celulose, produtos químicos, borracha, plásticos, componentes elétricos e eletrônicos, são chamadas de indústria de bens intermediários. E as de bens de consumo foi aquelas que a gente já falou, tá? Automóveis, eletrodomésticos, móveis, eletrônicos, alimentos, indústria têxtil e, principalmente aqui na nossa região, tá? Nos vales aqui, a indústria de calçados foi uma das indústrias mais famosas, cidade de Novo Hamburgo,
por exemplo, que é próxima às nossas sedes aqui, ela se destacou pela indústria de bens de consumo não duráveis de calçados. Era a capital nacional do calçado. Então essa é a primeira parte da dica para vocês aí da etapa 3.